lição de número 39 é convite ao bem. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 10, Jesus diz: mas quando fores convidado, vai. Está falando bem claro, hein? Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido, anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentido religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as claridades sem vacilar. Não espere pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes agir calmamente pelas estradas claras do amor. Bem tranquilo, no final ele mostra para a gente que o cristão não veio para sofrer, é que nós optamos pelo sofrimento. Então vamos lá. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, susceptível de fornecer-lhes valores imortais. Todo o bem, toda a bondade, todo o ato que a gente faz, seja pensamento, atitude, pensamento, tudo que é bom, tudo ligado à bondade, proporciona, alimenta aquilo que nós chamamos de imortalidade. Pararam para pensar? Por quê? O que tem a ver bem e imortal? E, consequentemente, o inverso, mal e passageiro. Como o bem é real e o mal é irreal, o irreal é tudo que é passageiro. E o bem é real, ele é definitivo, duradouro, imortal. Então, quando eu opto por uma vida no bem, para o bem, sempre o bem, eu estou investindo na imortalidade, mesmo que inconscientemente. E toda vez que eu aplico, invisto, faço, vivo no mal, eu estou vivendo uma ilusão e que vai acabar com o tempo. Leve 1000 anos, 2000 anos, 10.000 anos, até Lúcifer, se fosse um diabo realmente, criado por Deus, ou um anjo que caiu do céu, já se converteu. Não existe ninguém que é mal para sempre. Existe o bem para sempre, mas o mal é um período. Depois ele vai virar bom. Vai compreender que o mal não compensa e vai se transformar no bem, porque todo mundo busca algo imortal. E aí, o homem, continuando o próximo parágrafo, o homem de reflexão terá observado que todo período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. Interessante. Quando a gente a infância, o espírito está na infância, é jovem,
é inexperiente, é natural que ele erre bastante, né? Então, por que, quando somos espíritos ainda imaturos, por que sentimos tanto o apelo, os chamados, a todos os chamados? Parece que a gente fica meio sensível a tudo, né? Por quê? Porque nós precisamos da experiência. A inexperiência faz isso, tá? Só quando a gente já começa a amadurecer é que algumas coisas já não chamam mais atenção. Continua vibrando, chamando, convidando, mas já não me interessa mais. Às vezes eu nem percebo mais que tem aquele convite. Mas enquanto eu ainda estou em um espírito inexperiente, eu ouço aquilo ali, aquilo me prende, me dá uma curiosidade de saber como é que é. Mas depois, com a experiência, eu já não quero mais nem saber. É natural isso, ele está falando, tá? Então, no período infantil, é conjunto de apelos ao sublime manancial. Só você refletir nisso, você vai ver. O convite sagrado é repetido, anos a fio. Ele está mostrando aqui, até o bem quanto o mal, tudo se transforma em convites para um espírito infantil. Mas o bem continua ainda nos chamando. Porque às vezes a gente fala assim, não, quando a gente não tá, o espírito não está evoluindo, ele só vê o mal porque ele quer, mas o bem também continua chamando, convidando. Vem através de amorosos pais humanos. Agora ele está falando como que vem a bondade, o convite sagrado. Pais, mentores nas escolas, os professores, da leitura salutar, livros, escritores, do sentimento religioso, da religião e dos amigos comuns. 5, digamos assim, canais por onde Deus pode utilizar para nos enviar mensagens, convites, conhecimento. 5 canais. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quando a gente chega na juventude, aí que os convites parecem que fica... Nós começamos a ouvir, ver convites muito mais do que víamos na infância. E muda também eles, né? Um jovem, ele parece que ele está alucinado, ele quer participar de tudo da vida. A vida sempre foi o que é. E o adulto, ele já está mais calmo, porque tudo aquilo ele já experimentou. O jovem está iludido com tudo, por falta de experiência. Então ele quer participar de tudo. É natural. Mas são raros aqueles que, ele está falando assim, que atinge as crianças que passam, espíritos infantis, que não tem muito conhecimento, não são muito evoluídos, passam para a fase para a juventude, não é juventude do corpo, juventude da fase do espírito de evolução. Passa para a fase, está comparando, tá? Passa para a fase da juventude com foco no bom, na bondade, no bem. Olha lá, com atenção fixa no chamamento elevado, é muito raro. A maioria já, quase toda a gente ouve as requisições de natureza inferior, olvidando os deveres preciosos. É natural. Vamos colocar aqui o jovem no nosso mundo, ele já entra na fase da juventude já focado nos convites da natureza, da sua própria natureza. E nem sequer lembra, nem sequer sabe, nem quer saber dos seus deveres. Ele é um espírito jovem mesmo. Aí você vai falar, ele não é só jovem, o espírito também é jovem no corpo de um jovem. Imaturo. Né? Porque às vezes a gente vê um jovem já preocupado com questões espirituais. Até porque o Espiritismo diz que um jovem até os 16 anos se atinge seu despertamento
espiritual no plano físico. Então a responsabilidade dos pais em termos espirituais para os filhos até os 16 anos. João era o apóstolo mais jovem que Jesus requisitou, tinha 16 anos de idade. E hoje, nós temos uma teoria de que 16 anos você não tem que falar para jovem ir para religião, que jovem ainda não tem idade para escolher religião, que os pais não tem que mandar filho ir para religião. Ficamos, adiando a nossa obrigação de dar uma religião aos filhos. E Jesus convida um jovem de 16 anos. Se hoje o jovem não tem cabeça, imagina naquela época. Mas ele mostra para nós que aos 16 anos um espírito maduro já desponta, já acorda e começa a ter olhar, preocupação por algo mais sério na vida. Os demais continuam ainda a se levar pelas requisições da natureza inferior. Os apelos, todavia, continuam. Mesmo assim, ele está dizendo que os convites do Cristo continuam. Mesmo que você deixe tudo isso para trás, deixe o chamado dos pais, dos mentores, dos professores, os livros, a religião, larga disso, não tem que frequentar a religião, dos amigos comuns, não, larga disso. Tudo bem, tá? Mas os apelos ainda continuam. Aqui, e aí ele vai dizendo assim, outras formas que também Deus envia o conhecimento, nos chama, nos cobra, nos tenta despertar. Um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Às vezes, eu diria um jovem assim, não que você vai ler, porque às vezes você vai falar, não gosto de ler, não tenho hábito, não tenho... Mas dá uma olhada numa determinada área religiosa, assim, qualquer área, porque hoje as livrarias são tudo em estantes, né? Então você vai lá e olha assim na estante, por exemplo, religião. Dá uma olhada nos títulos dele. Quem sabe um título te chama a atenção. E então tenta ler aquele livro que te chamou a atenção pelo título, não pela capa, pelo título. A capa às vezes não tem nada a ver com o livro. Pelo título. Por quê, gente? Porque é uma revelação de verdade em silêncio. A relação do livro e da pessoa é uma identificação. Às vezes o jovem precisa daquilo, mas ainda ninguém deu um título para aquilo que ele precisa. E às vezes o escritor consegue intitular o que ele precisa. Como a natureza dele é pessoal, é íntima, ele sabe o que ele precisa. Talvez ele não precise de uma religião ainda, ele só precisa daquele livro, que aquele título lhe vestiu a ideia, lhe deu quase que uma indagação. É isso que eu estava procurando. Sabe quando vem aquele... É isso que eu estava procurando. Aí então compre o livro e leia o livro. Ali, agora outro modo de sermos ajudados pela espiritualidade, ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. Às vezes você tem aquele amigo que só fala ou que conversa bastante sobre as coisas espirituais, que fala muito sobre o Cristo, sobre a espiritualidade, sobre a imortalidade. Hoje em dia está cada vez mais raro isso. Quem está indo para o mundo, quem está vivendo no mundo, quem está em contato com o mundo, sabe o quanto está difícil cada vez mais. Hoje está cada vez mais fácil falar de política. Antigamente era quase impossível não falar de futebol. Impossível. Hoje acabando o futebol, mas agora entrou a política, né? E é muito raro alguém falar da espiritualidade, das religiões, etc. A rebeldia, continuando a leitura, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando
todavia em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. Aí ele diz assim: mesmo assim, um espírito jovem, existe um item dele chamado rebeldia. Um espírito jovem, ou um jovem de espírito, também é rebeldia. O que acontece com o jovem rebelde? Vai fazer isso aqui, ó. Às vezes, mesmo na madureza do homem, porque ele às vezes é jovem, mas está com 16, 17 anos, né? Para o mundo espiritual você já não é jovem, não. Costuma rir inconscientemente, ou seja, não desleixado, desatento, completamente, é insignificante para ele aquele assunto. Passando, todavia, em marcha compulsória, quase que sem resistir pelos apelos da sua natureza, né? Os convites da natureza. Então, quase que obrigado com o compulsório, na direção dos desencantos naturais. E veja como Deus não perde nada. Ele está indo na direção do quê? Da evolução? Os rebeldes, não. Ele está indo direto bater a cara na parede dos desencantos naturais. Ele vai quebrar a cara, que os pais falam. Você vai quebrar sua cara. Não vai dar certo. Porque você está indo deixando-se levar pelos apelos da natureza. Não é isso? Então o que ele vai? Ele está indo quase que cegamente na direção dos desencantos naturais. A vida vai dar-lhe uma surra danada. A surra é o desencanto. Tudo que ele imaginava, a vida vai mostrar que não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. E é então isso que lhe impõe mais equilíbrio, mais equilibrados pensamentos. Você vê que Deus se utiliza de tudo, até do erro da rebeldia. A diferença é que o rebelde vai descobrir o equilíbrio na dureza, no desencanto, na tristeza, na dor, no sofrimento. Enquanto que se ele não fosse rebelde, ele descobriria de maneira mais fácil. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Aí ele fala, olha, está dando está dizendo para nós assim, ó, adultos, jovens que têm interesse, adultos que já sabem que precisam buscar as verdades eternas, e adultos que querem recomendar um livro a um jovem. O Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se em claridades eternas. É lá que vai, atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Eu sempre falei, Reinaldo, né, sempre falou, que só tem uma herança que os pais têm obrigação de deixar aos filhos: o Evangelho de Jesus. Mas não o livro, nem o Evangelho, a religião, os ensinamentos. O resto, propriedade, tudo passa, destrói, acaba, o tempo, tudo. O pai não tem que deixar universidade, estudo, nada. O pai tem que deixar ao filho o Evangelho de Jesus. Os pais hoje estão mais preocupados em deixar uma universidade, um diploma, uma formação, todos, casa, propriedade, carro, emprego. A gente se preocupa em deixar tanta coisa para o nosso filho, menos o Evangelho de Jesus. E acaba que o mundo está ficando como está. As pessoas estão ficando cada vez sem Jesus no coração. Se todos nós estivéssemos com Jesus no coração, deixado pelos nossos pais, levado pelos nossos pais, orientado pelos nossos pais, talvez o mundo fosse bem diferente. Então ele diz assim: se o clarim, o toque, né? O clarim cristão já te alcançou os ouvidos, se você já ouviu o chamado, sentiu o chamado, ouviu a verdade
Se a verdade te tocou de alguma maneira, um dia você refletiu sobre ela, alcançou os ouvidos, aceite-lhe as claridades sem vacilar. Aceita a claridade sem vacilar. Então, ouviu o chamamento, ouviu uma verdade, aceite. Não esperes pelo agulhão da necessidade. O aguilhão, não é agulhão, aguilhão da necessidade. As pessoas confundem necessidade com merecimento. São coisas diferentes, tá? Muitas vezes você está passando por uma situação difícil, não tem nada a ver com merecimento, tem a ver com necessidade. Tá certo? Você não fez nada para merecer aquilo, mas necessita daquilo. É diferente. Como? Vamos dizer assim. Vamos dizer que o Brasil passa por uma situação difícil. Alguns brasileiros têm o merecimento de passar por essa situação difícil. E outros têm necessidade, mas não têm merecimento. Ué, qual a diferença? O merecimento é que eu já fiz algo. Merecimento é retorno, é consequência. Então eu já fiz algo por estar passando. E que eu agora venha passar por isso. Eu mereço. A necessidade é que muitas vezes eu não fiz algo para passar por essa situação, mas eu necessito dela para aprender. Consegui dar o exemplo? Eu necessito dela para aprender. Às vezes eu vou passar sede. A necessidade da sede me faz dar valor à água. Mas eu nunca desperdicei a água. Mas eu aprendi com a necessidade da água, que a água é importante. Já merecimento é que no passado eu desperdicei a água, eu poluí a água, eu usei a água de maneira errada, eu neguei a água a alguém. Hoje eu passo sede para aprender a não mais negar a ninguém, para nunca mais dar o valor à água como para mim é importante, para as pessoas também são importantes. São situações diferentes. Parece igual, é que às vezes a gente põe tudo no mesmo pacote, mas necessidade e merecimento são coisas diferentes. Sofrimento, dificuldades, é às vezes necessidade, o espírito necessita para evoluir, mas não vamos ver aqui, ó, Jesus. Vamos colocar, acho que fica. Vamos ver se eu consigo encaixar isso que eu estou te falando. Jesus sofreu quando veio ao mundo. Era merecimento? Não. Ele é um espírito evoluído. Ele não merecia passar por aquilo, mas foi necessário para nos ensinar. No campo da necessidade, quem passa ou aprende ou ensina alguém a passar por aquela situação. Entenderam? Agora acho que fica mais claro. Diz assim: então, não esperes pelo agulhão da necessidade, porque, olha, não espere o aguilhão da necessidade chegar na sua porta, porque você vai poder passar com um aguilhão, porque você necessita para evoluir, tá? Ou porque você errou já e agora você vai precisar desse aguilhão. Não é para ele somente, é uma necessidade por vários motivos, para ensinar, pode ser um pouco para ele se auto-reafirmar, pode ser, é necessidade. Merecimento já é consequência, é o eco, é o retorno. O fenômeno que ocorreu da porta da prisão abrir, né, quando Pedro estava preso, que porque o Pedro não tinha um merecimento de ficar preso, mas prenderam ele. E quando prenderam ele, a espiritualidade usa isso como para libertar as portas, abrir ele e sair de lá.
esse fenômeno era necessário para dar um gás, para dar um ritmo na história importante para aquele povo, que todo mundo queria ler, precisava viver disso. Então, às vezes, as coisas acontecem por... Uma das que a gente sempre fala assim, esses fenômenos, geralmente, grande parte, não é por merecimento que eles ocorrem por necessidade. Tá? Porque ensina muito. Então, às vezes, um fenômeno, você presencia um fenômeno, não é porque você tem somente o merecimento, só acontece se você tiver merecimento. Não, às vezes você não tem merecimento nenhum para presenciar aquele fenômeno, mas uma necessidade que aquele fenômeno precisa acontecer, e você ser o testemunho, porque isso aí vai ensinar muitas pessoas. Eu vou aqui falar de uma coisa, de um item que é importantíssimo. Um centro espírita em Minas Gerais, ele hoje, na atualidade, ele foi, digamos assim, o que mais ocorreram fenômenos físicos ali dentro. É o médico que está saindo divulgando, escreveu um livro sobre fenômenos de materialização. Frei Luiz, né? Frei Luiz. E o Centro Espírita Frei Luiz. Ele perguntou aos espíritos, antes de começar as reuniões que eles fizeram, né? Se ele tinha merecimento para... Ele nunca tinha visto o espírito, ele ainda não era um espírita assim dedicado, e o centro era pequeno, afastado da cidade, não tinha muita de frequentar. E é interessante, aí quando chamaram ele para ele fazer o trabalho, que ele ia escrever vários livros, ia relatar, fotografar, ia ser permitido tudo, então é natural que ele faça aquela pergunta: por que eu? Né? Eu tenho esse merecimento? Os espíritos foram claros: não, merecimento você não tem. Mas, aliás, eles ainda disseram assim: nenhum daqui tem. Mas há uma necessidade atual, no momento, e vocês foram escolhidos para presenciarem, documentarem e divulgarem isso. O médico Paulo Furturi fez vários livros já, tem fotos, tem bastante lá. Então, muitas vezes, nós vamos passar por situações que, se fosse mérito nosso, não teria, tá? E nem de quem faz, nem de quem recebe, nem de quem vive, mas era necessário para acontecer o fenômeno. É isso. Tá bom? Paulo de Tarso tinha méritos para que Jesus aparecesse para ele? Eu acredito que nem na estrada de Damasco, eu acredito que não. Mas era necessário para dar um rumo diferente na história. Então, muitas intervenções espirituais são necessárias. É o que nós chamamos de tinha que ser assim, né? Não existe destino, mas existem necessidades. E as necessidades, elas podem chegar ao limite de se acontecer, como elas também podem perder essa necessidade e não ter necessidade de acontecimento. Por isso que o destino não está traçado em absolutamente nada. Então, não espere pelo aguilhão da necessidade, porque ele vai falar bem claro: sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. Quando você está navegando, não espera a tempestade, porque aí fica difícil você se localizar e saber onde é o porto. Então fica muito difícil você saber qual é a direção correta quando a dificuldade bater na sua porta. Não espere, está falando: olha, é melhor você evitar problemas, né? Evitar perder a sua tranquilidade íntima, evitar ficar muito distante da sua tranquilidade íntima, né? Ouvir o convite, ouça o apelo, mantenha-se focado na sua realmente missão, no seu, aquele diz bem, no seu chamado. Não espera a necessidade, porque quando ela chega você fica desesperado. E aí a maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus sobre o ultimato das dores.
Só quando a dor chega mesmo. E olha que tem pessoa que passa a dor, mas ela não dobra o joelho. Não cede, gente. Não cede. Mas não aguardes pelo açoite de sombras. Quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Ele fala assim, ó, o Evangelho é esse roteiro claríssimo para nós seguirmos. Se nós seguirmos o Evangelho, serve para o jovem, serve para todo mundo. E é o que nós devemos dar aos nossos filhos. Agora, se nós não seguirmos isso, nós vamos aguardar o momento dos açoites, que eles chamam aguilhão da necessidade. Entenda que aqui, nesse caso, ele está ainda falando muito sobre a necessidade do aguilhão para você evoluir. Tá certo? E não é um retorno, não. Vamos lá, aqui nós, mais uma vez, né? A humanidade é merecimento nosso estabelecer um contato com seres extraterrestres? Não. Bom, é menos que você alguma vida tenha feito algum mal a um extraterrestre, ou bem a algum extraterrestre, teve alguma relação com algum extraterrestre. Vamos supor que nós aqui da Terra, nenhum de nós tivemos nenhuma relação com seres extraterrestres. Então tem que mérito? Nenhum. Mas é necessário. Por quê? É necessário para despertar o nosso pensamento que existe civilização além da Terra. É muito importante esse despertar, essa necessidade de passar. Nós temos muito, quanto menos evoluído formos, nós temos muito mais necessidade do que consequências de erros. Muito mais. Nós temos infinitas necessidades a descortinar ainda no futuro da evolução da humanidade, sem que nós tenhamos sequer merecimento. Compreenderam? Porque muitas vezes vai gerar o sentimento a partir do momento que eu relaciono-me pela primeira vez com a necessidade. Vamos supor que eu não tive contato, não sou exilado de nenhum planeta. Eu sou terrícola mesmo, tá? Que a primeira nunca tive contato com extraterrestre. Tive contato com extraterrestre. O primeiro contato foi necessidade. Agora, se eu vou escravizar, se eu vou bater, se eu vou tentar matar ele, se eu vou explorar ele, se eu vou ajudar, se eu vou acompanhar, se eu vou aprender com ele, agora eu tomei uma atitude com ele que pode gerar meus merecimentos, meus retornos, minhas consequências, conforme a minha relação com este ser alienígena. Tá certo? Mas o primeiro contato foi necessário de estabelecer. Descobrimento do Brasil foi necessário. Tínhamos merecimento. Olha que só olhar a história, nenhum merecimento, não estávamos nem preparados para chegar em contato com os índios, nem os índios com nós. Olha o que nós fizemos com eles. Não tínhamos sequer nem evolução para isso, mérito nenhum. Coitado daquele povo. Tá certo? Então tem muitas coisas que você vai ver na história que, vixe, nós perdemos a oportunidade que veio através da necessidade da evolução e transformamos através da nossa ignorância, da nossa ambição, dos nossos erros em méritos horríveis, méritos negativos. Porque todas as necessidades geram experiências. O que fazemos dessas experiências é que geram os merecimentos. E é aí que tá certo?